Aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui com o Gustavo Castro. Ele é diretor do documentário Notas sobre um Desterro, que é um filme gravado na Palestina, que mostra esse extermínio que está acontecendo lá. Ele gravou lá, um filme que demorou 7 anos a ser feito, e hoje foi exibido aqui na Sala Redenção, uma sessão organizada pelo Clube de Cinema de Porto Alegre. Gustavo, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui. Eu quero saber o seguinte, como é que começou essa tua questão com a Palestina? Como é que tu entrou nessa uma verdadeira luta, né? Uhum. Tudo que envolve a Palestina envolve luta, e quero saber como é que tu começou, como é que tu entrou nisso? Bom, obrigado, Paulo. Alexandre, meu nome. Alexandre, sou cineasta e historiador, para quem não me conhece. Desculpa, Alexandre. É que o Paulo é o diretor da Casa de Cinema, do Clube de Cinema. Então, Alexandre, na verdade, a minha ligação com o tema, antes de se dar, né, com a questão palestina, ela começa pelo tema do colonialismo, né? Então, isso se desperta na minha vida, na minha produção, na minha cinematografia, quando eu começo a viajar a América Latina e conhecer um pouco as mazelas que o colonialismo deixou no nosso continente, né? E daí, para chegar na Palestina, foi muito natural, porque na Palestina hoje é onde o colonialismo se dá na sua face mais cruel, mais escancarada, né? Vou falar um pouco mais alto. Tá mais perto, assim? Pode ser. Então, na Palestina hoje é onde o colonialismo ele se dá na sua face mais escancarada para o mundo, né? Então, daí quando na minha vida uma série de outros fatores foram se colocando, como, por exemplo, eu fiz um documentário sobre a migração árabe no Brasil, né? Conheci o Walid, que é da minha cidade, né? Fala quem é o Walid. O Walid Rabah, presidente da FEPAL, né, Federação Árabe Palestina do Brasil, né, que estava aqui presente na exibição, inclusive, né, que é um companheiro com uma luta histórica, né, principal pessoa que representa o povo palestino hoje no Brasil, né, a principal voz, né, sobre o assunto, né. Então, e o Walid me falou, bom, mas então, se você for para a Palestina, você vai ser recebido lá pela minha família e eles vão te dar apoio para você fazer o que você quiser fazer, né. Então, a partir dessa relação de confiança, né, eu me imbuí de toda a coragem e fui até lá, né, sem muita ideia, né, apenas com uma premissa, né, de mostrar que a Palestina é diversa, que existe uma diversidade religiosa e étnica na Palestina, assim, e isso nunca foi um problema, né? E isso desmistifica uma noção, né, que se tem aqui no Brasil de que o conflito que acontece lá naquela região do mundo se dá por conta da religião, né? Essa era a premissa inicial, mas diante da impossibilidade de concluir esse filme no retorno ao Brasil, isso foi se transformando, isso foi amadurecendo. Deixa eu fazer uma pausa. Tu quer dizer que, na verdade, é um conflito pelo colonialismo, esse é o tema principal, e não a questão religiosa, é isso? Isso, a disputa que se dá na Palestina hoje, ela está relacionada à terra, né, a um processo de colonialismo, a um processo de supremacismo, né, étnico, né, e religioso, né, que se impõe, né, se utiliza de uma ideologia nacionalista, colonialista, que é o sionismo, né, para impor um projeto colonialista de apartheid e genocídio. Até uma ideologia, vamos dizer assim, com cores europeias, inclusive, né? Isso, a questão ela tem origem europeia, né? Os crimes havidos, né, sob os nazistas na Segunda Guerra Mundial são crimes de europeus contra outros europeus, né? Os palestinos e os árabes, eles não têm nada a ver com isso, né? Então isso não se inicia lá, né? Isso vem importado, né, da Europa, né, que também não, né, encontrou como uma solução promover, né, esse êxodo, né, dos judeus e hoje, né, ter essa situação, né, de que acontece lá e que não tem realmente origem lá, né? E Gustavo, tu teve lá por quanto tempo tu teve dentro da Palestina? Sim, tive por 1 mês na Cisjordânia. Tá. E assim, ó, tu teve lá, não foi no período de agora, que é o período, digamos, mais crítico, mais agressivo, né? Porque agora os caras estão entrando de uma maneira, não vou dizer que nunca tenham feito isso antes, mas o tempo ininterrupto que estão fazendo isso é quase inédito desde que começaram a ocupar lá, né? O que tu chegou a sentir, assim, de perigos, assim, de... Sabe, no filme, o teu filme é um filme muito, assim, a partir da tua visão mesmo, né? Tu se coloca como personagem do filme, tu fala no filme que tu chegou a apanhar lá no meio da rua, não sabia nem o porquê, e tu mostra os momentos onde tu não pôde passar de um lugar pro outro sem justificativa.
né? Porque os caras dominaram as cidades e não, aqui tu pode, aqui não pode. Como um apartheid. Até porque a palavra apartheid significa separação. Então, basicamente isso. E o que tu sentiu, assim, de perigos lá, mesmo estando num período que não é esse de agora, mas que a gente sabe que a ocupação lá tem essa característica da violência continuada? Bom, estando lá na Palestina, né, primeiro que eu acho que eu era uma pessoa muito diferente lá, né, e talvez a minha fisionomia, ela se assemelhe mais ao judeu até do que o palestino, o que por muitas vezes isso gerava até uma certa desconfiança, né, então acho que é por isso até que eu tive essa situação ali, né, e que fui envolvido, né, numa confusão, num clash, né, tinha acontecido uma manifestação na praça, algumas horas antes, e eu como chego lá e não tinha conseguido ler o ambiente, né, e estava filmando, algumas pessoas acharam que eu podia fazer parte de alguém infiltrado que estava querendo identificar os manifestantes para denunciar para o exército israelense, né, então Seria uma prática comum lá no caso. O que acontece, né, então assim, eu fui, né, confundido com possivelmente... Muito informante. Aí tive toda essa situação também que de alguma maneira me fez sentir também, né, o que é viver sobre né, o que é ser o outro, né, dentro de um lugar, né. Mas tu chegou a se sentir com medo em alguns momentos lá? Porque um mês pode parecer pouco, mas é muito, né? Uma vez eu passei por um terremoto de menos de 1 minuto e eu achei que ia morrer, né, no Chile. Então, quer dizer, as situações limites, elas não podem parecer pouco para quem tá de fora, mas para quem tá dentro é muita coisa, né? Sim, o medo ele é constante, assim, né? Você sempre tem uma sensação de que algo pode acontecer. Porque realmente algo pode acontecer a qualquer momento, estando naquele território, né? A época que eu fui era uma época mais tranquila. E a gente não tinha um intuito de fazer um filme que tratasse do conflito diretamente. Até porque a gente pensava, quem somos nós para fazer um filme sobre o conflito indo para a Cisjordânia ficar um mês só? Sendo que também já existem tantos outros filmes que falam do conflito feitos por cineastas palestinos, né? Mas o que foi acontecendo ao longo dos anos, a gente foi vendo que não tinha como não ser um filme que abordasse diretamente os pontos conflitantes, né? Então a gente foi meio levado a fazer isso, né? Sim, é tipo assim, como estar na Alemanha dos anos 40 sem falar do Holocausto, né? É possível, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. E assim, fora esses perigos, bom, assim, em termos de filme, tu tava com uma equipe, como é que, assim, em termos de cotidiano de produção, como é que foi? A gente foi com uma estrutura muito singela, né? Eu fui acompanhado de um amigo, companheiro fotógrafo, que é o Rafael Oliveira, né? Que já tinha estado na Palestina em 2013, o que ajudou bastante também, né? E a gente usava o disfarce de turistas católicos, né? Então, no momento que a gente atravessava os checkpoints israelenses, a gente sempre falava, nós somos turistas católicos brasileiros que estamos aqui em peregrinação, né? Então, assim, e isso funcionava. E bom, ser brasileiro, eu acho que é uma vantagem no mundo inteiro. Sim. Né, pode ser qualquer coisa. Nós dois que temos teses diferentes, assim, pele e tal. E somos dois brasileiros. Sim, mas você falar que é brasileiro, você acha que você implica a pessoa abrir um sorriso, né? E isso nos ajuda, né? Isso aconteceu de fato? Isso aconteceu. A gente passou em um checkpoint que não é comum turistas passarem, né? E que é um checkpoint que você só pode passar de carro e que se você passa a pé, a ordem é atirar. Se a pessoa chega determinada risca, 60 a pé, a ordem do exército é atirar na pessoa. Então a gente conseguiu passar ali de carona com o pessoal no carro, e a hora que o soldado israelense perguntou, ele falou que era brasileiro, ele abriu um sorriso e começou a falar de futebol, e a gente trouxe a conversa. Falou do Neymar. A gente trouxe a conversa ali para uma coisa mais do cristianismo. E que idioma vocês conversavam lá? Inglês, né? Inglês. E aí a gente conseguiu passar, né? Sem maiores problemas, né? E assim, bom, tu já conhecia, como todo mundo que tá vendo isso, tu já conhecia o tema da Palestina, e aí tu foi lá, fez um filme e voltou. Hoje em dia, quando tu vê essas imagens, tu vê elas diferente do que tu via antes de... Com certeza. Eu acho que é esse o trabalho do documentarista, né? De ver e rever as imagens, né? E buscar entender o que elas te contam, né? Por trás das palavras, o que elas te contam pelos gestos, pelos olhares, né? Então, eu continuo encontrando significado nisso, mesmo com o filme pronto, né? Sim. Eu fiz um filme sobre o Allende, mas não consegui acabar. Mas quando eu estive lá e voltei, hoje em dia, quando eu vejo notícias sobre a morte dele, eu tenho vontade de chorar. Depois
depois de ter passado por esse tempo lá, vendo o que aconteceu de fato, mas deve ser isso que tu sente, né? Tu te sente mais envolvido, talvez, do que antes, por mais que tu deve ter um sentimento mais ativo do que tu tinha antes, tu é um sujeito mais ativo nessa causa do que tu era antes de ir. Ah, com certeza, né? Eu acho que um filme, ele é uma experiência que transforma uma pessoa, né? Você sempre sai diferente de como você entrou, né? E eu acho que assim, o que tem sido mais gratificante também é ter o retorno da família, né? Por exemplo... Qual família? Da família retratada no filme, né? Que, por exemplo, uma das coisas que sempre falaram, assim, que o depoimento da avó, assim, hoje a avó, a senhora Jamile, que dá o depoimento, que é uma refugiada da Nakba de 48, ela não tem mais condição de dar aquele depoimento que ela deu pra gente anos atrás, né? Ela já está num estado mais senil, né? E a família tinha muito medo, assim, que essa história se perdesse no tempo, né? Que a riqueza de detalhes com que ela conta essa história, isso fosse sendo apagado, eles mesmos não fossem mais se lembrando disso, né? E o filme, ele acaba que ele eterniza essa história, né? Perfeito. Então, o documentário tem esse poder maravilhoso. Então a família é muito grata por a gente ter feito esse trabalho, que fez esse registro, né, dessa história, né, dela, que é a história dela, mas que também é a história do povo palestino. Claro. E como é que tu chegou na história dessa família? Bom, isso partiu de uma relação que a gente tem no Brasil com Ali de Rabah, né, que construiu as pontes para que quando a gente chegasse na Palestina, a família dele nos recebesse. E assim, uma característica do povo palestino é a hospitalidade, é o acolhimento. E eles não fazem isso porque eles esperam que você se torne um militante da causa palestina, ou que você se solidarize com qualquer coisa. Eles fazem isso porque eles são assim, culturalmente, eles são muito acolhedores, né? Eu considero a família Latifi como minha família também, assim, até porque a gente se manteve relações que elas perduram, né, ao longo dos anos, assim, a gente está sempre buscando saber como que eles estão, quando ela vem ao Brasil, ela me visita, né? Então isso eu acho que é muito gratificante, porque é um compromisso que o documentarista tem, que ele vai para além, né, daquilo que é o filme, né? Que isso permanece. Eu sei que tu tem compromisso agora, já vou te liberar, mas eu só quero pegar o que tu falou no final aqui, que... Bom, tu já tinha falado ali no debate do filme, até uma pergunta que eu fiz ali. O filme chegou até na Palestina, esse documentário, né? Então eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso e também falar se o filme está disponível em algum lugar, o pessoal pode encontrar o teu filme. Sim. Tu perguntou se o filme chegou até a Palestina? Sim, tu já tinha falado ali dentro, mas pra ficar eternizado aqui também. O filme, ele chegou na Palestina até as pessoas que fizeram, mas a gente ainda não teve nenhuma exibição pública, né? A gente tá em conversas, nós estamos criando as condições para que o filme seja exibido lá ainda, né? Vai ser exibido lá. Publicamente. Então aqui a gente lançou o filme em junho do ano passado. O filme tem percorrido um circuito de festivais importantes no Brasil e fora do Brasil, né? E a gente está batalhando para botar o filme em cartaz nas telas de cinema, né? Em várias cidades, né? Aí por um tempo específico, né? Acredito que ali pelo início do segundo semestre, né? A luta agora é para botar no circuito mesmo. Isso. Mas os festivais são muito importantes também, porque eles acabam provendo uma chancela ao filme, dizendo, olha, esse filme tem uma relevância, ele passou por uma seleção, por uma curadoria, e quando você vai ao festival, muita mídia se é produzida em torno do filme, muitos críticos. E os selos no cartaz fazem diferença também. Então a gente tá batalhando por esse circuito para fazer com que ele, né, chegue ao cartaz e depois às plataformas, e seja cada vez, né, ampliando esse público para o filme, que eu acho que é um filme que, apesar de ele ser um filme sobre algo que está acontecendo agora, ele é um filme que ele vai continuar sendo atual por muito tempo. Então quero te agradecer, Gustavo. Quer deixar uma mensagem final para o pessoal da Cinemateca Histórica? Obrigado, Alexandre. Queria agradecer demais o Clube de Cinema, né, um clube de cinema histórico aqui de Porto Alegre, a você, a Kelly, ao Paulo, a todo mundo que veio na sessão. Dizer para as pessoas que eles podem acompanhar a carreira do filme através da nossa página nas redes sociais, que é Notas vou divulgar também. Sobre um Desterro, né? E aí lá vocês vão poder acompanhar a carreira do filme, as próximas exibições, que com certeza esse ano a gente vai voltar a Porto Alegre para fazer mais exibições ainda. Valeu.